do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, como era a preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque era grande dia de daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se quebrassem as pernas dos condenados e que os tirassem dali. Foram, pois, os soldados e de fato quebraram as pernas ao primeiro, bem como ao segundo que tinha sido crucificado com ele. Quando, porém, chegaram aos pés de Jesus, ao verem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um dos soldados, todavia, abriu-lhe o lado com uma lança, tendo imediatamente saído sangue e água. Dá testemunho disto quem o viu, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, a fim de que também vós acrediteis. Com efeito, tudo isto aconteceu para que se cumprisse a palavra da Escritura: não lhe partireis nenhum osso. E ainda esta outra, que afirma: verão aquele a quem trespassaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomem os escudos que foram distribuídos aos senhores. Eu vou explicar os emblemas dele, para que os senhores e as senhoras possam tirar o melhor proveito e valorizar este sacramental, que é um meio para se receber muitas graças, muitos auxílios do céu e particular proteção. Se os senhores observarem bem, aqui está representado o Sagrado Coração de Jesus, como Santa Margarida Maria Alacoque o viu. Com as aparições do Sagrado Coração para Santa Margarida, foi aprofundado o sentido desta devoção, que diz respeito ao modo como Deus quis nos amar, não do céu, mas aqui da terra. Por isso se fez homem, por isso nos amou não apenas com um coração divino, mas com um coração de homem. No Sagrado Coração, os senhores podem observar neste coração humano, aí há uma chaga. Esta chaga apareceu, segundo o relato do Evangelho, depois que Nosso Senhor foi lancetado pelo soldado. Não sabendo se ele estava vivo, o soldado lhe fura o costado e a ponta da lança abre por dentro o coração de Jesus. Esta chaga nos lembra que a morte do Senhor foi uma morte dolorosa. Uma morte dolorosa. Aqui há um coração ferido. Evidentemente, quem levasse um golpe deste de lança morreria na hora, bem no coração. Este foi um golpe de morte. Esta chaga, ela, sem palavras, nos diz que Deus nos amou até a morte do seu Filho, até a dolorosa morte, até a cruel morte do seu Filho. Escorre sangue. Da chaga flui sangue. Sinal dos maiores bens que nos são concedidos, que brotam da morte de Cristo. O sangue nos lembra o sangue do Senhor na Eucaristia. E a água do batismo. Pela água do batismo, recebemos a vida da graça. Pelo sangue da Eucaristia, somos alimentados na graça. Somos fortificados. Dela nos é dado um aumento em cada Sagrada Comunhão, para as almas bem dispostas. Esta ferida vejam bem, o verbo usado é: o soldado abriu, não rasgou, não partiu, não furou, abriu. E o que é que a gente
abre portas, portas são abertas. Esta chaga nos lembra que a dor de Cristo, a morte de Cristo, nos abriu a porta da verdadeira vida, da vida eterna, conforme afirma Santo Agostinho. Essa ferida sagrada que está estampada aí no vosso escudo, esta ferida, esta abertura, esta chaga, foi para nós a porta da vida. A água que dela saiu é o símbolo do batismo, pelo qual nascemos à graça e nos tornamos filhos da igreja. Afinal de contas, cada um de nós recebeu a água batismal no útero da Igreja Católica, que é a pia batismal. Cada um de nós recebeu esta água que escorreu do lado de Cristo no útero da igreja. Por isso Jesus é de modo análogo pai e a igreja mãe. A igreja mãe. O sangue que dele jorrou, como eu já expliquei, figura da Eucaristia, nutrimento e força de nossas almas. Esses emblemas recordam-nos os benefícios do Salvador, por um lado, e de que dores somos filhos. Nos é fácil repetir que agora somos filhos de Deus, mas não nos esqueçamos, isto que para nós não custou nada, nos foi concedido como graça. E graça é o que é dado gratuitamente, sem se cobrar nada. Custou, porém, as indizíveis dores que nosso Senhor padeceu. Nós nascemos desta chaga, meus filhos. Foi dela que cada um de nós saiu. Nós custamos esta dor de parto para o coração de Jesus. Dor de morte. Se hoje podemos nos gloriar da nossa filiação divina, o coração de Jesus nos recorda que sim, sois filhos de Deus, graças às dores e os sofrimentos que o Senhor provou na cruz até a morte. Neste sacratíssimo coração há uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos foi um dos itens da história da paixão, das cenas da paixão, que realçaram a crueldade dos homens com relação a Nosso Senhor. O trataram como um rei louco. Ah, você é rei? Então toma aqui uma coroa. Você é rei? Rei dos judeus? Então você vai ser coroado agora. E os soldados, então, teceram uma coroa de espinhos e lhe colocaram na cabeça. Esta coroa só foi tirada depois que ele estava morto. Mas no coração de Jesus ela permanece. A coroa de espinhos saiu da cabeça e foi para o coração. Símbolo das nossas ingratidões. Símbolo dos desprezos e das indiferenças com que tratamos este amor de morte, porque o amor é forte como a morte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único. Deu à morte o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça para sempre, mas tenha a vida eterna.
Esta coroa de espinhos lembra que Jesus ama invariavelmente quem não o ama, quem o despreza. E Jesus se ocupa de quem lhe esquece com a maior facilidade. Que nosso Senhor não abandona aqueles que não lhe dão a menor atenção. Eis o coração que tanto amou os homens, cercado de ingratidões. E os romanos antigos diziam com sabedoria: se você quer dizer todo o mal de uma pessoa, diga que ela é ingrata. Se quiser dizer todo o mal de uma pessoa, é só dizer, ela é ingrata. E Nosso Senhor, quando mostra seu coração, a Santa Margarida Maria diz: eis o coração que tanto amou os homens, cercado de ingratidões. Orígenes, aquele teólogo, aquele autor cristão primitivo dos primeiros tempos, asseverava que a coroa só lhe foi tirada após a sua morte cruel. Ora, o que é esta coroa de espinhos? Ela recorda aquela maldição, que Deus fulminou contra Adão. No livro do Gênesis está relatado que quando Deus amaldiçoou o homem, a mulher e a serpente, foram 3 maldições. A do homem foi a seguinte: a terra será amaldiçoada por tua causa. Ela te produzirá espinhos e cactos. E Jesus tomando a maldição de Adão sobre si. Por isso o apóstolo São Paulo vai dizer: ele, o novo Adão, fez-se maldição por nós. Por isso está coroado de espinhos. Porque a recompensa do pecado de Adão foram os espinhos e os cactos da terra. Vais tirar desta terra, com o suor do teu rosto, pão para comer, e ela vai te produzir cardos e espinhos. O segundo Adão toma a maldição do primeiro para livrar o gênero humano da maldição primitiva, do castigo do primeiro pai. Jesus, cujo coração está aí cercado de espinhos, por favor, olhem, está aí para os senhores olharem. Jesus, ao padecer desta forma os sofrimentos próprios dos homens, como castigo para o pecado, Nosso Senhor, então, esvazia os sofrimentos, todos eles, do seu amargor próprio, da sua amargura original. Porque todo e qualquer sofrimento, antes de ser nosso, foi de quem? Dele. Ele tomou sobre si os nossos sofrimentos. O que ficou para nós é só um pequeno pedaço, uma pequena parte.
Sobre este Sagrado Coração, no cimo dele, está a cruz. Porque está prescrito que todo homem deve morrer. Ele se fez homem. Fez-se, portanto, capaz de morrer. Aquele que não morria porque era Deus, ao fazer-se homem, fez-se capaz da morte. Há uma cruz encimando o Sagrado Coração, como os senhores e as senhoras podem bem observar. Prestem bem atenção. O sofrimento acompanhou a vida do Redentor. Ele não se encarnou no seio da Virgem Maria para vir gozar de prazeres, para viver uma vida regalada, cheia de gozos e de facilidades. Não foi. A cruz marca o coração de Jesus desde a sua concepção. Ele se fez homem, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas este homem é chamado pelo profeta Isaías de homem das dores, não dos prazeres. Nos é recordado, portanto, o coração de Jesus, que é um coração de homem, isto aqui é um coração de homem. É um coração marcado desde o primeiro instante de sua existência como homem, pela dor e pelo sofrimento. Ele não vem para outra coisa. Ele vem para sofrer e morrer pelos e para os pecadores. Tomou sobre si o que era nosso e deu o que era dele, o que lhe era próprio a nós. O coração do Senhor, o coração que pulsa de amor. Quantas angústias não sofreu durante os 30 anos pela provisão de nossas ingratidões? Jesus tem a consciência, desde que é concebido, sabe o que lhe aguarda. Sabe como será a sua saída deste mundo. Ele sabe, segundo os teólogos e os santos, desde que foi gerado já no útero de sua mãe, ele sabe o destino que lhe está reservado. A cruz está fincada no coração dele, desde o primeiro instante de sua existência. Quantas angústias não sofreu durante toda a sua vida? Pela previsão das nossas ingratidões e dos tormentos que o esperavam? Agora me vem aquela imagem de Santa Teresa diante do crucifixo. Porque acho que tinha machucado a perna, estava lá com algum problema. Se apresentou diante de Jesus dizendo, do Cristo crucificado, e dizendo, disse-lhe, Senhor, eu sofro muito, disse Santa Teresa. E Jesus respondeu, lá da cruz, e eu? E eu? Olha para mim. Olha para mim. E eu? Nós normalmente esquecemos destas coisas e reagimos com tristeza e impaciência diante dos nossos males. Não sabemos que eles estão santificados por... Esquecemos que este mal que nos acomete, não importa qual,
está santificado pelo Sagrado Coração, já foi carregado por Ele. Deus conta com aquilo que te acontece para te salvar. E nós, como os mundanos e como os pagãos, temos um rechaço, uma repugnância a tudo que nos tira do bem-estar, do conforto. Não percebemos que nossa indisposição, nossa má vontade com relação àquilo que nos mortifica, só servem para aumentar ainda mais os sofrimentos e para nos fazer perder o merecimento deles. Quando olhamos para o coração de Jesus e vendo nele os emblemas da paixão dele, nos fica fácil, meus queridos, como que nos resignar, repetir como nosso Senhor nos ensinou, seja feita a vossa vontade, e assim adoçar e tornar útil aquilo que nos mortifica e nos faz padecer de algum modo. Quem, somando sua pequena parcela de sofrimento aos do coração de Jesus, é ungido pela graça, recebe ajuda para esta mesma cruz, fica preservado do purgatório e reserva para si mesmo um lugar escolhido entre os eleitos. O coração de Jesus aí no escudo está cercado de fogo. Prestem atenção. Está cercado de fogo. Nosso Senhor disse: eu vim trazer fogo à terra. E não desejo outra coisa a não ser que ele se acenda. Este fogo que cerca o coração de Jesus é a representação, é o símbolo do seu amor imenso e incompreensível, pelo qual ele amava o Pai e, amando o Pai, nos amava. O amor de Jesus pelo Pai era de tal ordem que ele dizia: eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. É um amor sublime que ultrapassa qualquer amor criado. É o amor de Deus que fez do coração humano, do coração de homem, de Cristo, sua fonte, seu manancial. Aqui está representado para nós por esta chama que envolve todo o coração de Jesus, esta fornalha ardente de caridade ao Pai e aos homens, do qual todo e qualquer outro amor, se é verdadeiro, todo e qualquer outro amor, se for verdadeiro, apenas uma centelha, uma faísca desse amor aqui. Sofreu porque amou.
quanto sofreu nosso Senhor, quanto amou. Então nós encontramos aqui no coração de Jesus, neste símbolo, os emblemas da sua dor e do seu amor. Não sofreu de modo cego, sofreu de modo consciente, consciente do amor ao Pai e aos homens, aos pobres pecadores. A cruz está devorada pelo fogo, vejam aí. O fogo que cerca o coração de Jesus devora a cruz. Porque nos amou até a morte, e morte o quê? De cruz. Não há, o amor do Senhor chegou ao extremo, as últimas consequências na cruz. A engenharia humana não encontrou forma de dar morte mais lenta e dolorosa a um homem do que a morte por crucifixão. Se o crucificado fosse jovem e saudável, ele levava às vezes dias para morrer, uma semana na cruz, sem água, no sol, atacado por insetos e por pássaros, delirando, desmaiando. Se fosse um idoso ou um torturado, como Nosso Senhor, a morte era mais rápida. Jesus não aguentou muito tempo. 3 horas, segundo o relato, foi crucificado por volta do meio-dia, e na hora 9, às 3 horas da tarde, morreu. Não aguentou. Já estava esgotado, combalido. Já tinha sangrado, porque tinha apanhado muito. Não deu conta. Os outros 2 que estavam em melhores condições, os outros 2 supliciados, não morreram depressa, não morreram rápido. Tanto é que tiveram que quebrar as pernas deles para morrerem logo de uma vez. Com as pernas quebradas, o crucificado se asfixiava no próprio peso, não tinha como respirar e morria de parada cardíaca. Sem as pernas, o crucificado era asfixiado pelo próprio peso e morria de parada cardíaca. Por isso quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados com Nosso Senhor, para tirá-los logo da cruz, porque ia ser a Páscoa. Cheio Jerusalém, lotada de peregrinos e aqueles homens crucificados bem na porta, bem na entrada, bem no caminho de acesso a Jerusalém. Era um escândalo. Era um escândalo. Senhores, vejam do que é feito o nosso amor. Se o amor a um objeto, a alguém, começa a nos custar sacrifícios, a nos privar de certos gostos, a contrariar a nossa vontade, a tendência é desse amor diminuir ou até desaparecer. O amor do coração de Jesus, não. Nada pode deter este amor, nem a morte mais cruel, mais dolorosa, pode deter o amor do coração de Jesus. Esta cruz devorada pelo fogo
coração está todo cercado de fogo, mas há uma chama particular devorando, queimando a cruz. Percebam aí, olhem bem. O que o padre está dizendo com palavras está representado aqui com emblemas, com símbolos. Isto aqui é um evangelho simbolizado. O que está em palavras no evangelho aqui está com emblemas, com signos, com sinais, com símbolos. Disse nosso Senhor: devo ser batizado com um batismo de sangue e desejo ardentemente que ele se realize. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 50. E se realizou um batismo de sangue, do próprio sangue, que o cobriu dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ele suspirava pela cruz. Ele disse que suspirava por ela. Devo ser batizado com um batismo de sangue e desejo ardentemente que ele se realize, porque não há maior amor do que dar a vida pelos amados. Quem nos amará assim? Quem? Quem será capaz de um amor como este? Deste coração? Onde no universo encontraremos um tal amor para dizer, este é igual ao de Jesus? Não existe. Não existe. E ao terminar esta catequese, a única coisa que eu quero pedir é que uma centelha deste fogo que devora a cruz que em cima, que coroa o coração de Jesus, uma centelha deste fogo do Sagrado Coração venha aos nossos corações e nos inflame de amor, do amor de Deus, porque amor, como diz Santa Teresa, se paga. Eu pediria aos senhores que depois oportunamente fizessem a leitura deste folheto que explica de modo prático o uso e a importância, os efeitos e as graças que se podem receber ao se portar este escudo do Sagrado Coração de Jesus, que os senhores receberam como um presente nesta missa. Sim, todos têm. Se alguém não tiver, depois retire aqui com o apóstolo do coração de Jesus, nosso irmão Gabriel. Tá certo? Retirem com ele o folheto e o emblema. Todos vocês podem e devem receber. Eu só queria destacar por causa da situação na qual nós nos encontramos. Está dito aqui, entre as diversas graças concedidas a este sacramental, logo de início, quando ele começou, quando esta devoção de portar, de trazer consigo o emblema, começou a se divulgar, é a respeito de uma epidemia que se alastrava em Paris. Provavelmente cólera, não está dito aqui, né? Mas era cólera. E quando este emblema que os senhores receberam começou a ser distribuído na França, em Paris, sobretudo, na capital, que padecia uma epidemia de cólera, a epidemia
começou a cessar. Não contagiou muitos daqueles que portavam o escudo. E as pessoas contagiadas tiveram um extraordinário auxílio quando receberam o escudo do Sagrado Coração. Foi isso que fez este escudo se popularizar. O escudo do Sagrado Coração de Jesus, o detente, que traz uma espécie de exorcismo. Se vocês leram bem, em volta aqui do Sagrado Coração, está dito: detente, pare. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Portem consigo ele é uma garantia de auxílios sobrenaturais, de graças e de uma particular proteção. Uma vez estamos no meio de uma pandemia. É verdade ou não é? E parece que nem as vacinas estão dando conta direito da pandemia, né? Não sei as notícias aí. Tem gente reclamando que foi vacinada e teve Covid. Não sei se já viram, eu já vi. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores e os pedreiros. Como nos diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Levem consigo, na medida do possível, distribuam para outras pessoas. Se os senhores puderem adquirir o Gabriel aqui, ensina o caminho. Tá? O folhetinho é de autoria dele. Certo? Ele está dizendo que foi de Nossa Senhora. Tá bom. Você foi um instrumento, né, filho? Tá. Leiam, por favor, depois, porque aí o folheto completa a catequese que o padre está fazendo. É bom vocês terem com uma boa. Infelizmente, o problema dos católicos é que não sabem, não entendem as coisas que têm e nas quais acreditam. Os católicos, normalmente, infelizmente, não entendem, não conhecem as coisas que dispõem, das quais dispõem, não conhecem, não entendem. Então o folhetinho depois completa aí de modo prático, então, com testemunhos, né, com orientações, com uma pequena história, a história de como chegamos, não é? Aí a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O folheto completa então a pregação, o sermão, a catequese que o padre acaba de fazer. Levem consigo, por favor. Não tem problema. Olha, ele foi feito de tal modo que você pode costurá-lo na própria roupa. Dá para pregar na roupa. Dá para você carregar no bolso, na carteira. Certo? Tenham consigo. Este que é o símbolo da vitória de nosso Senhor sobre todo o mal, sobre o demônio, sobre o pecado, sobre as doenças, sobre os sofrimentos. Está certo? Muito bem. E assim, não é? Mostraremos que de fato cremos no amor de Deus. Deus é amor. E quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.